e tentaram levá-lo de volta para casa. Muitos ainda hoje o consideraram como um jovem alucinado que pretendeu apresentar-se ao mundo como a encarnação de Deus. Jamais ele cometeu esse engano. Dizia-se ao mesmo tempo filho de Deus e filho do homem e explicava que todos poderiam fazer o que ele fazia e até muito mais. Os que não podiam negar a evidência dos seus poderes e a grandeza do seu saber o transformaram em mito, chegando ao absurdo de reconhecer na sua pessoa o próprio Deus encarnado. E quase 2000 anos depois Benet Sanglé publicava em Paris o seu famoso livro La Folie de Jesus, A Loucura de Jesus, tentando demonstrar que o Messias cristão sofria de loucura hereditária. Essa estranha forma de loucura, que se traduzia em atos de amor, lições e exemplos da mais alta sabedoria, dividiu a história universal em duas fases e transformou o homem e o mundo. Nunca a existência brilhou tão poderosamente na Terra como na loucura de Jesus, que se tornou o arquétipo do futuro existente da filosofia atual. Sua crucificação entre dois ladrões, o bom e o mal, selou em sangue e luz sua existência, que se passou entre os humilhados e entre eles se findou. A elaboração mítica desse sacrifício dramatizou em estilo grego a sua morte, que os mitólogos consideram como paródia da morte de Osíris. A comparação mais certa seria com Sócrates, que também existiu e morreu entre humilhados, recusando-se a fugir à condenação dos homens acomodados. O mau ladrão precisava estar ali, ao seu lado, porque ele não rejeitava os maus, procurava compreendê-los e despertá-los. A existência de Jesus, ainda hoje negada por alguns espíritos sistemáticos, que alegam a falta de provas históricas, provou-se por si mesma, pela existência. Nenhum mito poderia ter existido como ele existiu. Note-se a razão do grifo, distinguindo o conceito filosófico de existência de existir comum. O testemunho dos apóstolos e discípulos, que morreram por ele após a sua morte, é mais importante que documentos históricos. O testemunho de Paulo, que não o conheceu mas perseguiu os seus seguidores para depois se integrar no pensamento cristão, vale mais que qualquer referência de historiador antigo, sempre voltado para figuras exponenciais do tempo. E hoje as pesquisas universitárias não deixam mais a menor dúvida quanto à existência real da figura de Jesus. O próprio Sanglé, para provar a loucura hereditária de Jesus, teve de mergulhar nessas pesquisas, examinando a linhagem de Jesus, sem o que a hipótese da hereditariedade seria vã. Temos ainda a prova dos evangelistas, homens de formação mitológica, que não puderam evitar pintá-lo à maneira do tempo e da cultura em que viviam. Para esses homens o colorido do mito era mais válido que o real. Não podiam fugir a esse condicionamento mental. Vemos isso claramente no Evangelho de João, o último evangelista e o derradeiro apóstolo a morrer. João começa o seu evangelho com o mito do verbo, de origem egípcia, desenvolvido pelas escolas gregas de Alexandria. Vivendo então em Éfeso, por longos anos, João impregnou-se das ideias filosóficas da era helenística e foi o precursor de Agostinho e Tomás de Aquino na tentativa de explicar o cristianismo pelo pensamento de Platão e de Aristóteles. O que ressalta no Evangelho de João, mistura de realidade e mito, são as descrições minuciosas de episódios da vida de Jesus, como a da sua discussão com os fariseus num dos pátios do templo, em que Jesus chama os fariseus de filhos do diabo. São episódios vivos, de uma realidade flagrante, em termos de relatos clássicos realistas, o naturalismo literário da época, que destoam das expressões grandiosas e obscuras da filosofia alexandrina. Esse curioso contraste nos mostra a dificuldade de uma transição do plano dos mitos, do idealismo helênico, da especulação filosófica ou teológica para o plano existencial. A herança das civilizações agrárias, cujas raízes se afundam nas selvas primitivas, pesa ainda esmagadoramente no psiquismo humano. A aceitação do método científico pelo homem atual, apesar de todo o prestígio da ciência e dos avanços tecnológicos dos últimos anos, encontra barreiras muitas vezes intransponíveis na maioria das pessoas, mesmo entre as que militam no campo de estudos e pesquisas. Essa situação criou sérias dificuldades para o esclarecimento racional de problemas religiosos e espirituais.
Já assinalamos o prejuízo causado por Kant com sua delimitação arbitrária do campo científico. Até hoje a autoridade kantiana prevalecia sem contestação possível, e ainda prevalece em muitos espíritos sistemáticos. A ciência tem os seus limites no sensível platônico, na realidade dialética dos contrastes. Passando desses limites ela não pôde mais funcionar, pois não dispõe dos recursos sensoriais para a investigação. Essa posição, ao contrário dos próprios objetivos da crítica de Kant, reforçou as heranças místicas e, consequentemente, a posição religiosa formalista, apegada a evidentes resíduos mágicos e racionais. A luta contra a razão, apoiada nesses resíduos e na ideia do sobrenatural inverificável e incontrolável, fortaleceu-se também com essa tese. Por outro lado, a recusa da ciência em ampliar os quadros de suas pesquisas no terreno aparentemente fugídio e escorregadio dos fenômenos paranormais, abandonando o terreno às interpretações religiosas e à ganância dos charlatães, forçou muitas inteligências insatisfeitas a aceitar a dogmática das igrejas e procurar enriquecê-las com estudos e princípios pseudocientíficos. O problema da existência de Deus, já de si bastante complexo, revestiu-se de novos aparatos culturais sofisticados, que exaltavam o saber infuso dos homens mais do que homens da ironia cartesiana. Temos hoje uma vasta literatura cristã na mesma linha de sincretismo da literatura medieval. Essa literatura satisfaz os espíritos de tendência mística que repelem a aridez dos tratados científicos e esperam encontrar nela os esclarecimentos que a ciência se mostrou incapaz de lhe proporcionar. O que sofreram cientistas como Crookes, Richet, Lodge, Zollner, Gibier, Crawford e tantos outros, por se aventurarem e dar prosseguimento à pesquisa científica além dos limites marcados por Kant, mostra e prova o apego dos homens, mesmo quando cientistas, ao formalismo cultural anticientífico. Como advertiu Kardec, numa posição tipicamente existencial, a natureza é uma só e a ciência tem o dever de investigá-la até onde as possibilidades humanas o permitirem. Os fenômenos sobrenaturais não podem existir fora da natureza. Se são fenômenos, pertencem à natureza e devem oferecer condições favoráveis à investigação científica. Levantou-se a falsa acusação de que esses fenômenos eram puramente ocasionais, impossíveis de serem repetidos segundo as exigências da ciência. Os fatos, como assinalou Lombroso, são fatos e podem ser examinados e investigados. A questão, afirmou Kardec, é puramente metodológica. O método científico tem de ser adequado ao tipo de objeto a que se aplica. As discussões a respeito se prolongaram, até que a própria investigação científica do nosso tempo rompeu naturalmente os limites arbitrários. A função da ciência é esclarecer mistérios, torná-los inteligíveis. Felizmente a física, que Heine chamou de ditadora das ciências, foi a primeira a invadir o domínio secreto dos mitos, ampliando ao infinito as dimensões estreitas da realidade física. O atrevimento dos físicos, tomados da loucura existencial, derrubou as muralhas do preconceito científico. Não há mais razão para qualquer retração da ciência diante dos mistérios que a desafiam. A segurança dos métodos e dos instrumentos atuais de pesquisas garantem a validade dos resultados. A paraexistência. Embora conheçamos as limitações da nossa condição tridimensional e saibamos que as dimensões da realidade ultrapassam de muito as nossas restritas possibilidades de percepção, queremos viver tranquilos em nosso pequeno mundo sensorial. Queremos, e isto é justo, ter segurança, ter a certeza de que nossa existência específica não será perturbada por invasões estranhas. Nossos objetivos existenciais estão definidos em nossa subjetividade própria e temos a consciência de que precisamos realizá-los. O instinto de conservação e o impulso vital são os esteios permanentes da nossa vontade natural de viver enquanto possível. Mas, apesar disso, nossa existência, desde que o mundo é mundo, tem sido invadida por uma existência circundante, uma espécie de parexistência que nos obriga a reconhecer que temos vizinhanças incômodas. Verificamos isso nas próprias condições das cidades.
Vivemos em São Paulo, por exemplo, numa área central que chamamos a cidade, T-City, mas ao redor desse miolo expandem-se os bairros, as zonas suburbanas e a zona rural. Temos assim a cidade e a paracidade. O exemplo é tridimensional, mas é desse plano que temos de partir para a boa compreensão do problema. Nas dimensões cósmicas a situação é a mesma. Estamos na Terra e queremos passar nela nossa atual existência. Mas ao nosso redor há a zona lunar e as zonas das órbitas planetárias, e sabemos que além delas temos ainda a imensidade da galáxia a que estamos atrelados, com milhões de mundos e de sóis inimagináveis. Nossas sondas espaciais e nossos astronautas, neste fim de século, andam pesquisando essas extensões siderais em que, num meio fluídico, aparentemente vazio, os mundos estão suspensos e circulam em órbitas precisas. Quase sabemos de tudo isso, mas temos uma visão geral abstrata, que não nos perturba, antes nos embala em sonhos e esperanças. Radiações solares, estelares e lunares nos envolvem, incidem sobre nós de maneira inevitável, e isso não nos atemoriza, pois ocorre de todos os tempos. Pasteur, em sua loucura existencial, descobriu uma faixa perigosíssima da paraexistência que nos cerca no mesmo plano tridimensional em que vivemos. Ninguém quis acreditar naquele absurdo de pequeninos animais invisíveis que podiam invadir o nosso corpo e nos levar ao sofrimento e à morte. Mas hoje sabemos que existem bactérias microbianas e vírus que não deixam em paz o sistema defensivo secreto do nosso organismo. Toleramos essa realidade incrível e tratamos de pesquisá-la para melhor nos defendermos. Os físicos descobriram a paraexistência de um mundo de vibrações terrenas e cósmicas que nos atingem e podem destruir-nos facilmente. Não há como refutar esse absurdo e o suportamos confiando em nossa estranha segurança milenar. Nossas cidades são cercadas e pontilhadas de áreas tradicionais em que, segundo dizemos, os mortos repousam. Pretendemos retê-los ali, enterrados, entregues ao mundo dos vermes que brotam do próprio corpo apodrecido e surgem de suas moradas subterrâneas. Sabemos que esses cemitérios também nos esperam e que, mais hoje, mais amanhã, estaremos mortos e enterrados ou mortos e incinerados no forno dos crematórios. E nem por isso deixamos de viver, querer e fazer, enquanto isso for possível, às vezes até o extremo limite, a última hora e o último segundo da nossa existência. Não somos inconscientes, temos plena consciência de tudo isso e, entretanto, vivemos como bois de corte no curral ou galinhas no galinheiro, disputando migalhas entre nós, lutando sem cessar por coisas mínimas, como se a nossa existência não pudesse acabar agora mesmo. Por outro lado, achamos a nossa situação absurda perfeitamente racional e normal e rimos dos que falam que temem a morte. Entretanto, desde todos os tempos, desde as selvas até as civilizações, sabemos que criaturas mortas invadem a nossa zona existencial, mostrando-se vivas, falando, dando sinais inteligentes de sua presença, servindo-se de médiums como de intérpretes e até mesmo tornando-se visíveis e palpáveis como se ainda estivessem de posse do seu corpo já destruído. Isso assusta quando ocorre, mas se demora a ocorrer de novo logo vamos nos esquecendo do estranho fato e nos contentamos com explicações alucinatórias bem montadas pelos especialistas em religião ou ciência. Esse levar a vida como ela é, esse aceitar da vida e esse apegar-se a ela com unhas e dentes devia parecer-nos estranho, mas não parece. É o normal, como se diz. Heidegger lembrou que nos livramos levianamente da morte através de um truque de linguagem, empregando a partícula reflexiva a si. Dizemos morrese referindo-nos aos outros, o reflexivo não nos atinge, não nos envolve. Temos a nossa vida e a nossa morte está distante, talvez nem chegue. Exorcizamos a morte com jogos de palavras e trapaças do raciocínio. Ela desaparece da nossa mente e voltamos alegremente a viver, e mesmo que penosamente insistimos na vida. Bastaria um pouco de reflexão sobre tudo isso para compreendermos que somos instrumentos de uma orquestra, não músicos nem muito menos maestros regentes. A vida, o mundo, as coisas, os vivos e os mortos não nos pedem licença para existir,
existem por si mesmo ou par la force dis choses, ou talvez, por uma determinação misteriosa de estranhas circunstâncias. Pode ser que Deus exista, pode ser que não. Se existir, é Ele o responsável por tudo. Se não, tudo pode ocorrer por simples acaso. Esta acomodação é característica do vivente, não do existente. O homem que tem consciência da sua existência, o existente, esse não se conforma com levar a vida, pois quer existir e precisa existir. Para ele, Deus é a fonte da vida, a inteligência das coisas e dos seres, o poder inteligente que tem consciência de sua criação e dirige toda ela em seus mínimos detalhes, preparando os efeitos necessários para que ela atinja a sua finalidade prevista. Veja-se a displicência de um filósofo existencial, como Sartre, quando trata dessas questões fundamentais. A sua lucidez e o seu critério filosófico desaparecem quando ele se afasta das questões puramente existenciais. Para explicar o ser foi obrigado a lançar mão de um princípio metafísico, o ence da filosofia clássica de Hegel, e o transformou numa coisa oblonga e viscosa, que existe em si mesmo, sem consciência de nada, como um pinto novo, e que de repente sai da casca e se projeta na existência. Com essa piada, que até nos faz ouvir o pio do pinto ao sair da casca, ele liquida o assunto e passa a tratar do ser na existência, ou seja, do homem no mundo. Isso nos mostra que há graus de existentes, pois há existentes que se comportam como simples criaturas que vivem, quando tratam dos mais graves problemas existenciais. Leibniz, pelo contrário, se apega ao conceito da mônada e com ele fundamenta o ser. Kardec pesquisa durante 15 anos, exaustivamente, 12 deles na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e chega à conclusão de que existe uma criação dos seres através de um processo dialético assombroso, inteligente e consciente, teleológico, objetivando fins definidos, e que esse processo, por tudo isso, só pode ter sido criado e posto em prática por uma inteligência cósmica. E acaba revelando-nos, através de pesquisas rigorosas, que ao redor da nossa existência no mundo existe o que hoje podemos chamar de uma paraexistência de seres desprovidos de corpo material, mas dotados de um corpo espiritual. Esses seres, como os do mundo das bactérias ou como das radiações invisíveis, exercem influências maléficas e benéficas sobre nós. Os cientistas atuais investigam o problema no campo parapsicológico, chegando às mesmas conclusões, e os cientistas soviéticos, hoje fundamentalmente empenhados, descobrem o corpo bioplásmico, que ao mesmo tempo explica a existência de seres corporais fora do plano material conhecido e a possibilidade de existência humana diferenciada nas dimensões da antimatéria, onde os físicos constataram a existência de elementos químicos do nosso mundo em direção e sistema ao inverso do nosso. A paraexistência espiritual se define em termos de existência antimaterial, no exato momento em que Rini, Pratt, Swal, Carrington e outros, nas universidades americanas, europeias e asiáticas, provam e comprovam a sobrevivência do homem após a morte física. Como contestar tudo isso? Através de argumentos falaciosos e trapaças teológicas e filosóficas, como fizeram com Kardec. Isso não é mais possível, está fora de qualquer viabilidade. Rini afirma que o pensamento não é físico, não se submete às leis físicas conhecidas. Consequentemente, existe no homem um conteúdo extrafísico e a mente, que não é física, rege esse conteúdo. Carrington, na Universidade de Cambridge, Inglaterra, formula uma teoria da mente extrafísica, constituída de psícons, que seriam uma espécie de átomos do plano mental. Vasiliev, soviético, pretende provar que a teoria de Rini e Carrington é falsa e dedica-se a uma série de pesquisas rigorosas, chegando declaradamente à conclusão de que não encontrará provas em contrário. O que mais esperam os defensores da hipótese vazia do acaso e os pregoeiros de uma sobrevivência nebulosa, em que a alma aparece como assombração e não como gente, como ser que volta à forma limbosa, segundo Sartre? De que recursos dispõe a cultura atual para provar que Deus não existe? Se a nossa existência é subjetividade pura,
Como querem os filósofos existenciais, não é evidente que só existimos no inteligível e não no sensível, como queria Platão. Seria possível, filosoficamente, refutar os dados da ciência? Podem os teólogos continuar sustentando as suas deduções ilógicas em face das provas múltiplas e progressivas das induções científicas? As igrejas insistem nos seus dogmas revelados, na autenticidade da palavra de Deus escrita pelos homens, na validade dos fundamentos divinos de sua instituição, mas os templos se esvaziam e o poder institucional declina. A paraexistência substitui as instâncias do mundo sobrenatural do passado. O terrorismo diabólico desaparece nas provas diárias. O mito do diabo serviu e serve apenas de instrumento para os espíritos maldosos, esses paraexistentes que enxameiam ao nosso redor na terra e querem submeter-nos pelo medo aos seus caprichos, na busca de sensações que não podem mais obter, mas que conseguem nas relações mediúnicas, embora de forma indireta. Para uma pessoa dotada de mediana cultura atualizada, em nosso tempo, as carradas de ilusões religiosas do passado não podem mais subsistir. Seu destino é o arquivo dos museus que guardam os resíduos de tempos mortos. Para um materialista esclarecido quanto aos problemas atuais da matéria, sua constituição e sua natureza, as funções e suas possibilidades, a sustentação de uma concepção materialista do universo é simples suicídio intelectual. O dualismo espírito-matéria é apenas circunstancial e funcional. A matéria é energia sedimentada para servir aos desígnios do espírito, como a argila é terra molhada para servir aos desígnios do oleiro. Por trás de cada realidade funcional existe uma inteligência criadora. Como negar, por trás da realidade funcional do universo, a existência da inteligência criadora que tradicionalmente chamamos Deus? A mente, que não é física, age por vias não físicas sobre a matéria. Essa é uma das conclusões decisivas da pesquisa parapsicológica do laboratório da Duke University. Rini a proclamou como conquista definitiva da ciência em nossos dias. Os seus opositores não conseguiram até agora nenhuma esperança de prova em contrário. A matéria radiante, ou quarto estado da matéria, provado por Crookes, é o plasma físico que os soviéticos hoje consideram como a matéria do corpo bioplásmico. Quem quiser vangloriar-se do espírito forte e dotado de cultura superior, não pode mais usar as armas quebradas do materialismo, pois parecerá simplesmente atrasado e desatualizado. Estamos em pleno Psychic Boom, segundo assinalou o último suplemento de ciências da Enciclopédia Britânica. Essa explosão psíquica assinala a abertura de uma nova cultura, em que o homem se liberta da hipnose da matéria para mergulhar na realidade substancial. Entre o existente e o paraexistente multiplicam-se os interexistentes, médiums de aguda sensibilidade que vivem praticamente num intermúndio, como os deuses gregos antigos, relacionando-se ao mesmo tempo com os homens e os espíritos e servindo de intermediários entre eles. Os sentidos humanos rompem as malhas estreitas da rede sensorial orgânica para captar a realidade extrasensorial. A paraexistência se revela interpenetrado na existência. Os mistérios do passado se esclarecem através do acelerado desenvolvimento científico e tecnológico dos nossos dias. O céu, o purgatório e o inferno estão aqui mesmo, no nosso planeta. A ação de Deus? A ação providencial de Deus na vida humana, segundo o conceito de Deus comum às igrejas cristãs e a quase todas as demais igrejas, decorre dos tempos mitológicos. Fez-se muito alarde da originalidade do providencialismo judeu e Dilteio inclui entre os três elementos fundamentais da consciência moderna, fundidos no caldeirão medieval. Mas a verdade é que ele existiu em todas as religiões antigas. O conceito antropomórfico de Deus dominou o mundo desde todos os tempos, pois o homem, superadas as fases primárias de sua evolução nas selvas, com as concepções míticas ligadas aos reinos naturais, passando progressivamente do totemismo à antropolatria, só conseguia imaginar Deus à sua imagem e semelhança. Por isso os deuses sumerianos, babilônicos, egípcios e persas, indianos e gregos estiveram sempre muito ligados às atividades humanas de seus adoradores.
Só na alta filosofia grega o conceito de Deus se distanciou do homem e tornou-se indiferente à realidade existencial, como se vê em Platão, Aristóteles e Pitágoras. Na concepção bramânica, os homens nascem da própria anatomia humana de Brahma, determinando as castas de um sistema social impermeável. E em todas as religiões antigas os homens prestavam homenagens aos deuses precisamente para obterem suas graças e providências na solução de problemas individuais ou sociais. Os deuses mitológicos chegavam a participar dos trabalhos e das guerras humanas, interferindo na vida íntima dos seus adoradores e até mesmo conquistando as mulheres belas, pelas quais se apaixonavam. Pitágoras era considerado filho de Apolo e não de seu pai Mnésicles. Revelando suas profundas raízes mitológicas, Yahvé ordenou a saída do clã de Abraão, Isaque e Jacó da cidade de Ur, na Mesopotâmia, e conduziu-o ao Egito, para depois, através das guerras implacáveis do relato bíblico, levá-lo à conquista de Canaã. Os romanos obedeciam às ordens de Júpiter e sua corte, submetendo-se ainda aos manes ou deuses familiares, que interferiam em todas as suas atividades. As procissões piedosas das religiões cristãs têm sua origem nas procissões dos deuses lares de Roma, carregados em andores pelas ruas para que não se esquecessem de auxiliá-los em seus negócios, disputas e empreendimentos. Yahvé não fez mais do que seguir o exemplo condenável dos deuses anteriores, quando mexericava nas tendas do deserto a ponto de se tornar alcoviteiro, como ao defender o direito de Moisés de arranjar mais uma esposa, além dos que já possuía. Não é necessário gastarmos muito tempo e papel com essas questões que figuram amplamente na Bíblia e nas demais escrituras sagradas das religiões antigas. Basta-nos assinalá-las como dado importante que revela o engano universal de considerar-se o providencialismo como originalidade absoluta judeu-cristã. O mesmo se dá com a ideia de criação do mundo a partir do nada. Na verdade, a Bíblia não explicita o fato suposto de que Deus criou o mundo do nada, sendo mesmo contraditória em seus livros no tocante a esse ato de magia. O conceito do nada considerado por Kant como conceito vazio, desprovido de objetos, foi longamente debatido pelos filósofos gregos e adquiriu vários sentidos contrários à ideia específica do vazio absoluto. A ideia de que o nada é o não ser, aquilo que não é, exige a existência de um ser do não ser, que supriria o vazio, desfazendo o nada. A ciência atual, amparada pelas pesquisas da astronáutica, não encontrou o nada em parte alguma. Assim, a ideia do nada se tornou absurda, filosófica e cientificamente. Coube a Filon, de Alexandria, filósofo judeu, dar a definição mais simples e clara do ato de criar: Deus criou o que não existia. Criar, nesse caso, seria tirar do nada alguma coisa. Mas esse nada não será absoluto, pois sua relação com o Criador existe deste e da coisa que se designou como sendo nada em relação ao que foi criado. Por exemplo, o escultor tira uma estátua do nada, sem dispor de modelo ou ideia preconcebida, mas o nada, no caso, é apenas simbólico, pois ele a tirou da sua inspiração e do material de que se serviu. O próprio Filon chama Deus, como Criador, de Demiurgo, que era para Platão o Deus subalterno ao qual Deus proporcionava matéria para a criação de um mundo. É evidente que a ideia de criar do nada não representa nenhuma originalidade específica dos judeus ou dos cristãos. Abagnano diz mesmo que ela não consta da Bíblia. Essas questões precisam ser expostas para vermos que o problema da existência de Deus foi envolvido em muitas trapaças do pensamento, em consequência dos desvios místicos e das exigências dogmáticas. Para provar a existência de Deus não se precisava inventar originalidades inexistentes no pensamento judeu-cristão. A grande originalidade do cristianismo não foi a palavra nada, mas o sentido e a força de universalidade dada à palavra Pai por Jesus. Platão, Plotino e os neoplatônicos foram mais precisos quando propuseram a tese de que Deus criou por emanação de si mesmo.
Essa emanação podia ser do pensamento, aglutinando-a à matéria dispersa para estruturá-la em átomos e mônadas, como podia ser um processo de tipo ectoplásmico em que a própria matéria seria criada por Deus em si mesmo e expandida no pré-cosmo, o inefável de Pitágoras, para criar não apenas a Terra mas o cosmo. De qualquer maneira, porém, não se poderia negar uma realidade anterior, que se constituiria do espaço cósmico e da existência de Deus. E essa incógnita não pode ser resolvida. Mas tínhamos de tratar de tudo isso, embora de forma sumária, para tentarmos uma solução do problema da ação de Deus. Esse problema está hoje mais próximo de nós, graças ao conceito existencial de Deus. Remontando do efeito à causa, já vimos que não se pode negar a ação de uma inteligência imanente na realidade existencial. Ninguém admitirá que uma flor desabrocha sem motivo, que uma pedra cai sem causa. Da mesma maneira, não podemos admitir que um universo apareça tirado da cartola de um mágico. Não ficaria bem atribuirmos a Deus o papel de prestidigitador. Há, pois, uma causa e disso estão seguras a ciência, a filosofia e a religião. Ao menos nessa questão elas estão de acordo. Já vimos que a ideia de Deus como acaso é contraditória, pois teríamos um acaso inteligente, que a ideia de Deus como um homem gigantesco é simplesmente grotesca e que a ideia de Deus como número a desencadear a década é bela e poética, mas tão inviável como as anteriores. A única admissível é a de uma consciência cósmica, que não sabemos como surgiu ou se sempre existiu, mas que responde pela estruturação da realidade com que nos defrontamos no mistério do infinito. Temos pelo menos a certeza do efeito, no qual nos integramos como sua parcela insignificante, mas pensante e inquiridora. Deus, pela sua transcendência, é o Criador, mas pela sua imanência se integra na criação. Existente absoluto, está presente em todas as coisas e em todos os seres. No homem a sua presença não está apenas na ação das leis naturais, mas também e principalmente na consciência humana, que implica toda a sua estrutura ôntica, todo o seu ser. Foi o que Jesus explicou aos judeus, quando disse, não está nas vossas escrituras que vós sois deuses? Porque toda criatura humana é um Deus em potencial. O corpo material está para o homem como o universo está para Deus. O homem cria o seu próprio corpo e isso não só através das leis genéticas, mas também pela sua mente. Na parapsicologia define-se a ação da mente sobre o corpo como fenômeno psicapa, de ação da mente sobre a matéria. Cada embrião humano traz em si mesmo o plano de seu corpo, como a semente de uma planta traz o plano da árvore em seu interior. Mas se, no vegetal e no animal, esse plano se desenvolve por si mesmo, através das leis naturais, no homem o problema é mais complexo e o espírito colabora no desenvolvimento do plano. A mente, que não é física, atua sobre a formação do corpo de acordo com o esquema a desenvolver. A integração espírito-corpo se processa através de todo o período de gestação. A mente age como sonâmbula, sua ação é praticamente catalítica, mais de presença do que propriamente de ação. Ela sabe o que será o seu corpo e o estrutura lentamente, sem pressa, na medida do tempo que lhe é concedido. As leis do espírito controlam essa atividade sonambúlica. Duas linhas de hereditariedade estão presentes no embrião, a hereditariedade genética e a hereditariedade psíquica. A primeira vem dos genes paterno e materno, a segunda vem do próprio espírito, do ser espiritual que se reencarna, das experiências, acertos e erros do passado. A facticidade nasce com a criança, não lhe é dada arbitrariamente, nem ao sabor das influências do meio. No seu desenvolvimento embrionário, a criança já estava enquadrada nas condições misológicas que iria encontrar. Tudo havia sido previsto e determinado. Essa ação de Deus, através das inteligências que o servem. E a presença de Deus se faz sentir na estrutura consciencial da criança. Os princípios fundamentais da consciência, os vetores da atividade psíquica, abrangendo todas as instâncias do psiquismo, ali já se encontram, amadurecendo para a manifestação nas condições biofisiológicas das primeiras idades. Por isso diz Kardec, a criança nasce com a roupagem da inocência.
Por trás dessa roupagem encontra-se a personalidade adulta que irá se definindo aos poucos, no ritmo do desenvolvimento orgânico. A teoria materialista da tábula rasa dos empiristas ingleses, que considera a mente infantil como uma página em branco, já foi superada pelas pesquisas psicológicas atuais. As pesquisas hipnóticas de regressão da memória, quando levadas além dos limites da vida intrauterina e do berço, revelam a ancestralidade do espírito reencarnante. Foi o que mostraram as pesquisas de Albert de Rochas, em Paris, nos fins do século passado, e o que hoje revelam as experiências do mesmo tipo do professor Vladimir Raikov em Moscou, não obstante os disfarces exigidos pelo figurino político-ideológico. O fenômeno é o mesmo, os métodos são os mesmos. Muito além das instâncias psicanalíticas de Freud, Kardec revelou, quando Freud tinha apenas 1 ano de idade, que no inconsciente do médico vienense havia um profundo acervo do passado desconhecido. Esse quadro esquemático, baseado em dados atuais das pesquisas psicológicas e parapsicológicas, Jung, Ewald, Montessori, Kirchensteiner, René Albert, Friedrich Miers e outros, nos introduz no problema da ação de Deus no homem. As consciências humanas são reproduções microscópicas da consciência suprema. E funcionam no homem como bússola e tribunal. A bússola indica os rumos a seguir na existência. O tribunal alerta, corrige os desvios ou adverte o ser a respeito, julga-o aqui mesmo, na terra, e quando necessário também após a morte condena ou concede-lhe as recompensas merecidas. No seu livro O Céu e o Inferno, Kardec oferece um quadro grandioso das punições e recompensas da consciência, com exemplos colhidos ao vivo em suas pesquisas. O Ateli Carrington, da Universidade de Cambridge, Inglaterra, em suas pesquisas parapsicológicas, fez verificações semelhantes em nossos dias e provou que a mente humana não desaparece na morte. Não se trata, pois, de hipóteses, de teorias audaciosas ou de suposições místicas, muito menos de afirmações teológicas. Trata-se de fatos, resultantes de investigações científicas susceptíveis de tantas repetições quantas forem necessárias à sua verificação. O homem é o seu próprio juiz, no aquém e no além. Ninguém lhe pede contas do que fez, mas ele mesmo se defronta com a imagem do que foi e do que é. Essa é a infalibilidade da justiça divina. O tribunal de Deus está instalado na consciência de cada um de nós e funciona com a regularidade absoluta das leis naturais. Não somos julgados por nenhum tribunal sobrenatural, mas pela nossa própria consciência. Daí a fatuidade dos julgamentos religiosos, das indulgências e sacramentos. Deus, o existente, partilha conosco as provas existenciais. E é dentro de nós, em nossa consciência, em nosso íntimo, sem que tenhamos a mínima possibilidade de fuga ou desculpas mentirosas, que somos julgados. Mas a justiça de Deus, se é rigorosamente precisa, é também revestida de misericórdia. As atenuantes justas são levadas em conta e as oportunidades de regeneração e reparação dos erros e crimes jamais nos serão negadas. Deus não nos castiga ou reprova. Entrega-nos a nós mesmos, sob a garantia infalível do tribunal consciencial. Deus não nos criou para a perdição, mas para o desenvolvimento das nossas possibilidades divinas. O simbólico pagamento das dívidas do passado não é mais do que a reparação necessária dos nossos erros, por mais graves que sejam, para que possamos continuar na administração da nossa herança divina. Deus social. As estruturas sociais da Terra parecem suficientes para negar tudo o que dissemos sobre Deus e a consciência humana. Basta a sequência de guerras e atrocidades que assolaram o planeta em todos os tempos para mostrar essas estruturas, em crise permanente através dos milênios, que jamais se ajustaram ao que costumamos chamar os desígnios de Deus. Como decorrência do livre-arbítrio do homem, indispensável à formação da sua responsabilidade e do seu senso moral, o poder social organizou-se na linha dos interesses imediatistas dos homens, que apesar da fragilidade humana e da efemeridade da vida, da morte sempre à espreita, só se lembra da sobrevivência quando a vida material lhe escapa das mãos.
Em todos os tempos as novas gerações se instalam no chão do planeta como herdeiras incontestáveis dos privilégios sustentados pelas anteriores. As linhagens do sangue desaparecem na voragem dos túmulos suntuosos, mas o exemplo subsiste e novas linhagens se formam com outros fundamentos. Do caciquismo ingênuo das tribos às dinastias da nobreza, do dinheiro e da técnica as posições sociais se conservam substancialmente as mesmas. As civilizações teocráticas provam historicamente que a ideia de Deus no homem foi posta a serviço das ambições mundanas. As instituições religiosas utilizam seus ritos, sacramentos e bênçãos para atingir os soberanos em nome de Deus. Foi por isso que Jesus respondeu aos fariseus, com a moeda romana entre os dedos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não se trata de esperteza política, para escapar ao dilema, como até hoje se interpreta esse episódio. A grandeza espiritual de Jesus e a sua inteira abnegação à causa humana não comportariam jamais essa interpretação entre povos mais adiantados. Jesus apenas mostrava que eram inúteis os sacrifícios de uma revolta insensata numa estrutura social dominada por César, com suas legiões brutais. Era preferível pagar o tributo enquanto ele semeava as ideias novas de redenção humana pelo esclarecimento das consciências, e despertar nas criaturas os sentimentos inatos de amor e justiça que traziam em si mesmas. As leis da evolução dirigem o desenvolvimento social, como as leis biológicas dirigem o desenvolvimento do corpo humano. Tentar o aceleramento dessas leis por meios artificiais é aumentar e exacerbar os conflitos sociais sob o ônus de novas injustiças e brutalidades. O necessário é preparar os homens para situações novas que devem nascer de suas próprias consciências. Os atos de violência, como assinalou Frederic Ayrton, são contagiosos e se propagam no organismo social como câncer no organismo humano. O homem não dispõe apenas de liberdade para agir, mas também de consciência para orientar a ação num sentido criador e não destruidor. Cada luta na Palestina, naquele momento, contra o poder de César resultava unicamente em centenas de crucificações ao longo das estradas. A semeadura de Jesus redundaria na sua própria crucificação, mas as sementes chegariam a Roma e abateriam a sua arrogância. Yahvé, o deus judaico, estava submetido a Júpiter, o deus romano. As classes dominantes de Israel haviam negociado a submissão com o invasor. A águia romana pousara sobre o templo de Jerusalém, com a aquiescência do sumo sacerdote. O Messias não vinha fazer o milagre da expulsão dos romanos, mas da transformação do mundo. As condições históricas locais, portanto, concretas, resultam de encadeamentos de causas ao longo do tempo e são processos temporais terrenos pertencentes à jurisdição humana. A transformação do mundo, que depende de fatores conscienciais, é um processo abstrato que depende de intervenções espirituais. A questão do pagamento do tributo era um negócio de César. A missão de Jesus era uma delegação de Deus. Essa divisão jurisdicional explica por que motivo as grandes revoluções que modificam os sistemas sociais, apesar de assentadas na estrutura socioeconômica das nações, dependem do chamado momento psicológico para sua eclosão eficaz. Há que amadurecer no psiquismo dos povos o processo transformador, e esse amadurecimento decorre de intrincados fatores nem sempre perceptíveis, pela sutileza de seus componentes. A Revolução Cristã não devia ser cruenta, e só o foi pelo desequilíbrio dos homens nas fases de transição. Deus, como existente, no seu constante ascender do imanente para transcendente, participa com os homens de todo o processo social. É um Deus social, de ação temporal humana no plano humano. Kardec aceitou a interpretação religiosa do episódio da moeda romana, mas converteu-o numa lição de aplicação geral. Foi o que fez com numerosas passagens evangélicas, evitando que a transição para a nova compreensão dos textos fosse demasiado rápida. Usou o bom senso da dosagem cautelosa de revisão exegética. O mesmo havia feito Jesus no tocante a problemas de ordem circunstancial. Os espíritos esclarecidos procedem como professores experientes nas relações com o povo,
mormente em questões de fé, evitando perturbações desnecessárias. Tudo vem a seu tempo no processo evolutivo e só os homens inquietos, desprovidos da calma necessária para enfrentar as dificuldades de uma renovação em plano social, usam de precipitação nesses casos. Deus não está ausente nas horas difíceis das grandes transformações sociais. Pelo contrário, sua presença se faz sentir de maneira mais intensa nessas horas, orientando através de suas leis os processos renovadores, de maneira que os excessos sejam contidos por meios naturais. Na parábola do joio e do trigo, Jesus esclareceu com admirável simplicidade a questão principal. Convém deixar o trigo amadurecer, para que não seja arrancado juntamente com o joio. De cada fase da evolução, a experiência acumulada contém elementos valiosos que não devem ser destruídos. Sistemas econômicos e culturais renovam-se na sucessão das gerações. Dewey lembrou que a educação existe por causa da morte, pois se não morrêssemos não precisaríamos ensinar às novas gerações o que aprendemos. Mas lembrou também que cada geração reelabora as experiências da anterior. Ernest Cassirer mostrou que as civilizações extintas renascem no seio das posteriores graças ao acervo das experiências e conquistas válidas que deixou gravadas em suas ruínas. Existe uma imortalidade material do pensamento, que se grava nas pedras e até mesmo na argila, assegurando a continuidade, através dos milênios, do desenvolvimento sequente da cultura. E em todas as civilizações, em todas as culturas, encontramos a ideia de Deus marcando os passos humanos. Deus acompanha o homem, passo a passo, na roda incessante das gerações e das civilizações em torno do globo planetário. Episódios curiosos da história revelam a intervenção de Deus nas atividades humanas mais diversas, ora através de inspirações, ora através de agentes especiais. Sócrates surge do meio dos sofistas gregos, que revolucionavam a filosofia, graças à influência do seu daimon, o espírito que o aconselha constantemente. E é no templo de Delfos que vai encontrar um dos princípios fundamentais da sua moral: conhece-te a ti mesmo. Joana d'Arc, jovem camponesa, empunha armas, comanda exércitos, coroa o rei e expulsa os ingleses da França por ordem das suas vozes ocultas que só ela ouvia. Lincoln assina a lei de extinção da escravidão negra na América por ordem dos espíritos que se comunicavam em suas sessões mediúnicas na Casa Branca. Lindenberg atravessa o Atlântico num voo solitário, instaurando as rotas aéreas, auxiliado e estimulado por companheiros invisíveis. Os sonhos premonitórios e os fenômenos de aparições, determinando reviravoltas nos processos históricos, estão presentes nos anais das sociedades de pesquisas psíquicas. Mais significativas, pela quantidade incalculável e a eficácia imediata, são as intuições populares, os pressentimentos, as premonições ocorridas nos momentos de penetração em terras desconhecidas, para sua integração na civilização, ou de fundação de novos núcleos populares e criação de cidades, ou de devassa dos mares para a abertura de uma nova era, como na era da expansão marítima, quando o infante de Henrique se transforma no criador da escola de Sagres e Colombo vence todos os obstáculos, em terra e no mar, para realizar o desígnio oculto que brota da consciência subliminar impelindo na arrojada aventura. No mundo inteiro dos povoados mais distantes e humildes até as grandes capitais, homens, mulheres e crianças participam de visões, ouvem vozes secretas, sentem impulsos que não sabem explicar e realizam pequenos feitos que, em seu imenso conjunto, revelam um desígnio secreto que comanda a ação humana na ampliação da terra e no enriquecimento material, cultural e espiritual dos povos. É o comando de Deus, ora diretamente por sua ação endógena na consciência humana ou sua exógena através de seus instrumentos paraexistentes, dos oráculos e pitonisas ou dos médiums modernos, desenvolvendo, ampliando e enriquecendo as sociedades humanas. Os cientistas procuraram, até agora, atribuir todo esse vasto e múltiplo testemunho da presença de Deus na experiência social à ação puramente humana.
Mas nesta hora em que o próprio espaço sideral começa a ser devassado pelas sondas espaciais e os foguetes espaciais tripulados, e em que mais do que nunca a harmonia e a grandeza da criação se desvenda assustadoramente aos olhos humanos, é impossível insistir na pretensa supremacia do homem, esse bicho da terra tão pequeno, na expressão de Camões. O homem, que aparece no mundo como um náufrago no desmemoriado, segundo a concepção existencialista, que não sabe de onde vem nem para onde vai, cuja inteligência não lhe permite muitas vezes nem mesmo reconhecer a sua própria natureza, não tem mais a menor possibilidade de sustentar o seu orgulho fátuo na rejeição à existência de Deus. Torna-se ridícula a tentativa dos astronautas soviéticos de continuar negando Deus por não o terem encontrado em seus voos mecânicos em torno da Terra, um grão de areia no infinito. No século XVIII os cirurgiões alegavam com ênfase estúpida que não haviam jamais encontrado a alma humana na ponta de seus bisturis primitivos. Hoje astronautas que mal iniciam a aventura cósmica no âmbito apenas do nosso sistema solar, repetem o atrevimento daqueles cirurgiões. Não obstante, a ideia de Deus se torna cada vez mais evidente e necessária, para que se possa explicar, pelo menos de maneira rudimentar, o mistério da realidade universal. Deus, o existente, é um ser social. Toda a existência de Deus, como subjetividade, semelhante à nossa, revela-se na natureza naturans da concepção spinoziana. É o número kantiano que se projeta nos fenômenos normais e paranormais. Acessível à investigação científica, esse número, essência e alma do fenômeno, é a própria alma de Deus que tantos negam por não poder vê-la, como negam a alma humana que constitui o próprio ser do homem. É possível a uma criatura de inteligência mediana e de mediana cultura querer que a visão sensorial humana, mais limitada que a de muitos animais, possa captar em seu minúsculo campo visual a alma de Deus? Além do orgulho e da colocação falsa do problema pelas religiões, suas pretensas teologias e suas místicas sectárias e dogmáticas, existe hoje o impedimento ideológico dos materialistas que, contraditoriamente se dizem humanistas, reduzindo o homem a nada em suas elucubrações sofísticas. É também suposta prova de superioridade intelectual dizer-se materialista livre-pensador, homem liberto das ilusões metafísicas. Tudo isso podia produzir efeito ilusório no passado, mas não hoje. A metafísica trata precisamente do que está além da física. No entanto, a própria física moderna entrou no plano da transcendência vertical de Jaspers, obrigada pelas exigências inexoráveis do desenvolvimento científico. Onde e como se confirma a superioridade intelectual de um intelecto que, fugindo às crendices do passado, da mesma maneira que um pobre tabaréu foge do fogo fato julgando assombração, recusa-se a tomar consciência das novas dimensões do conhecimento científico. Até nisso, nesse temor pedante, confirma-se a sociabilidade de Deus, um ser social que se impõe ao meio cultural dos nossos dias pela sua participação em todas as atividades humanas. Deus, ser absoluto, é o arquétipo do homem. Como este, é subjetividade pura que escapa às percepções sensoriais, mas projeta a sua realidade extrafísica no sensível, nas êxtases da sua possibilidade de manifestação. Quando dizemos, conscientemente ou por hábito, se Deus quiser, estamos reconhecendo, conscientemente ou por hábito, que Deus convive conosco em nossa êxtase existencial. Querer negar essa realidade evidente é repetir os argumentos dos anticopérnicos, que viam o Sol rodar em torno da Terra mas não viam nem podiam ver a Terra girar em torno do Sol. Não vemos Deus, nunca o vimos, e os que pensaram que o viram e falaram com ele não podem provar que isso não foi alucinação. Mas a presença de Deus no mundo é bem visível e palpável. Queremos algo mais positivo do que a realidade em que vivemos e a que pertencemos, tão dura e opaca aos nossos sentidos, e não obstante fluídica e transparente como os véus dizes. Autogênese de Deus. Pode parecer absurdo querermos tratar de uma possível origem de Deus. A mente perquiridora do homem não se conforma com o mistério.
Se a ciência não dispõe de recursos para a investigação nesse plano, e se a teologia só fez aumentar o mistério através de sistematizações sectárias, só resta a cogitação filosófica para oferecer à inquietação humana o consolo de uma proposição racional. As primeiras indagações gregas a respeito de Deus mostraram que a origem da dicotomia natural e sobrenatural derivou de uma confusa concepção da realidade universal, que considerava a Terra como separada do espaço cósmico. Os astros são classificados como seres divinos, constituindo o mundo celeste ou sobrenatural. Dessa maneira, a natureza pertencia à Terra, desprovida de brilho próprio e iluminada pelos astros. A distinção permaneceu até os nossos dias, embora com diversas alterações do pensamento primitivo, que não afetaram a essência do problema. Os deuses pairavam no infinito, sobre a natureza essencialmente terrena. A ideia de um Deus criador surgiu pela primeira vez, em termos filosóficos, com Anaxágoras, que o considerou como ordenador do mundo, criador da ordem natural. Anaxágoras chamou esse Deus pelo nome de intelecto, reconhecendo nele a inteligência organizadora da realidade. Com Platão surgiria mais tarde o conceito do demiurgo, ou seja, do construtor do mundo. Isso implicava a existência de um poder superior a Deus, pois o construtor trabalhava a matéria que lhe era dada. Aristóteles figurou Deus como o primeiro motor imóvel que punha em movimento todos os demais motores da dinâmica universal. Sua vocação prática, e portanto científica, comprovada por suas pesquisas naturais, dava o primeiro passo contra a ideia do sobrenatural. Com os estoicos surgiu o panteísmo que contaminaria também o neoplatonismo. Deus era o mundo era Deus. Natural e sobrenatural fundiam-se confusamente e Tales de Mileto afirmava que o mundo estava cheio de deuses. A intuição grega traçava, nos quadros de sua cultura nascente, o esquema do futuro. A concepção de Deus seguiria esse esquema nos milênios seguintes, oscilando entre as alternativas gregas, adaptando Platão e Aristóteles ao pensamento judeu-cristão e, por conveniência político-teológica do poder romano, restabelecendo a supremacia do sobrenatural. Caberia a Spinoza definir com precisão matemática, sob a dupla ameaça de judeus e cristãos indignados, o infuso panteísmo da era helenística. O império cairia sob a invasão bárbara e a igreja se ergueria como poder supremo, com o prestígio do sobrenatural, amparada nas ordenações do Messias crucificado, para que as cabeças coroadas da Europa se curvassem reverentes à unção divina dos clérigos. A concepção do Deus único triunfaria a ferro, fogo e sangue. A proposição grega de Crisipo, entrosando o homem no esquema dos poderes terrenos, seria esquecida por um milênio. A teocracia massiva das antigas civilizações orientais transferia-se para as terras ensolaradas do Mediterrâneo, e os evangelhos se tornariam livros proibidos para o povo, que só poderia ouvir a sua leitura em latim, a língua misteriosa do Império Morto. Todo um milênio de servidão fermentaria entre as púrpuras herdadas do Templo de Jerusalém. Os filósofos gregos, mortos e vivos, seriam submetidos à servidão. E a própria filosofia, deusa coruja, bateria suas asas noturnas sobre os dois cadáveres, o do Império e o do cristianismo. Ninguém se atreveria a pedir que a razão explicasse de onde surgira o Deus Criador, pois sua origem era vedada ao conhecimento humano. A razão grega se apagara à distância, como fogo simbólico de uma Olimpíada pagã, e o seu renascimento na Europa só aconteceria, como o da Fênix, quando as cinzas da Inquisição lhe pudessem proporcionar os elementos necessários ao renascimento da liberdade. Quem se atreveria a indagar onde e como Deus nascera? Um mistério insondável não poderia ser tocado por mãos profanas de servos sem direitos, mesmo que filósofos. De que valiam os filósofos, ante a sabedoria dos teólogos? O livro da sabedoria não viera da Grécia, mas de Israel. Era a Bíblia hebraica que se acrescentavam os evangelhos, a ela subordinados. Quem contrariasse esse código do direito divino só devia esperar a sentença predosa do Santo Ofício, inspirada por Deus Todo-Poderoso. Por sua própria origem, essa sentença não era um castigo,
mas o prêmio da salvação para a vida eterna, livrando o infeliz da eterna condenação. Com o renascimento, a liberdade ateniense de pensar e perquirir restabeleceu-se na terra. As multidões ignaras da descendência bárbara podiam então redescobrir o gosto da liberdade, enquanto os homens de pensamento restabeleciam os direitos da estranha serva dos teólogos, a filosofia, que voltaria a investigar os mistérios proibidos. O avanço da ciência anunciava tempos novos. Mas a herança do milênio pesava sobre as consciências, a ameaça do sobrenatural continuava pairando sobre a cabeça dos atrevidos. As multidões acarneiradas no imenso rebanho não dispunham de luz nem de experiência para romper as muralhas